Então, olha, o meu nome é António Melara Nunes, nós estamos em Galegos, Marvão, no norte do Alentejo, e nós somos uma empresa produtora de azeite, uma empresa familiar, datada de 1953. A empresa vai praticamente agora na terceira geração, e nós focamos essencialmente em fazer aquilo que faziam o meu avô e o meu bisavô, em fazer azeite de olivais tradicionais, nomeadamente da variedade galega e da variedade cordovil. Estamos num território de minifúndio, num território onde cada pessoa tem o seu pequeno olival, a sua pequena vinha, etc. E, portanto, temos aqui uma riqueza paisagística que faz com que tenhamos árvores muito antigas, que são tratadas muito no formato antigo, muitas delas milenares, e portanto dedicamos a fazer os azeites dessas árvores e dessas oliveiras, respeitando sempre aquilo que são as regras do antigamente, nomeadamente a poda, etc. Relativamente ao lugar em que estamos e àquilo que são aquilo que é o formato de fazer azeite, é fazer uma separação do líquido para o sólido. Já antigamente se trabalhava com recurso unicamente a máquinas e a temperaturas extremamente controladas e baixas para extrair o azeite. O azeite tradicional, mesmo que seja, que tenha algum defeito, é sempre, eu defendo sempre um azeite virgem de olival tradicional, em detrimento de um azeite virgem de um olival super intensivo, porque ao fim e ao cabo estamos sempre a falar de produtos que são naturais, para além de que estão a comer um alimento natural, é uma coisa que é equilibrada dentro do ecossistema da família, porque ao fim e ao cabo só tem que pagar pelo serviço de transformação, portanto a azeitona já lá está. Isso, para terem mais ou menos uma ideia, nós fazemos isso no Algarve, o preço do litro do azeite vai andar abaixo de €1. É possível usar as práticas agrícolas antigas, mas interpretando aquilo que se fazia antigamente, ou seja, chegar a um lugar e perceber naquele lugar em particular, os que não são de lá, pergunto aos vizinhos como é que você fazia, como é que o outro faz, como é que o outro faz, e depois perceber porque é que o fazem. Por exemplo, o espalhamento da cinza, da poda da oliveira, que é uma técnica que nós fazemos cá e que não é muito consensual, é fundamental para equilibrar o pH da terra que nós temos aqui. Portanto, os nossos olivais são extremamente ácidos e nós precisamos da cinza para suavizar. O não fazer isto obriga-nos, anos mais tarde, a aplicar produtos que temos que comprar para poder fazer a correção do pH. Se as árvores não tiverem, se o terreno não tiver o pH certo, por muita matéria orgânica que nós tenhamos, elas não conseguem absorver, as árvores não conseguem absorver comida. Bom, como não conseguem absorver, já não produzem tanto e, portanto, tudo isto depois impacta e depois elas vão perdendo aquele verde e aquele vigor e começam a ficar assim os verdes mais pálidos e começam a deixar de ter esse interesse. São coisas que eu fui aprendendo com os outros, porque a minha formação também não é essa. Fui falando e fui respeitando e fui percebendo, juntamente neste caso com o mestre cá de casa, com o Sr. João, tem 76 anos, mas sabe tudo e tem uma sensibilidade. É com ele que eu também gosto de fazer as podas, que também é extremamente importante por saber onde é que se deve podar, mas há toda uma lógica do antigamente que tem que ser preservada e que tem que ser preservada. Não significa que não se possa naturalmente investigar outras técnicas de pequena agricultura do norte da Europa, são bastante interessantes, porque eles também são extremamente avançados. Há coisas que se podem aplicar cá e outras que nós podemos transportar para lá, mas acho que em territórios como o nosso, enverdar para outro tipo de agricultura que não seja a tradicional, é um erro. E acho que nem sequer é tão possível fazê-lo. Por isso é que eu digo, eu muitas vezes falo com amigos meus, para Beja, não é? Estão cheios de pessoas, mas não são as mesmas que nós temos cá. Nós cá temos muita gente do norte da Europa, muitos franceses que vêm para cá porque compram uma casinha e querem ter uma casinha com o quintal e com o olival e com aquilo tudo, porque percebem que um hectare de terra aqui dá para ter muita coisa e conseguem ter tudo aquilo que precisam para viver. Lá para baixo não, as pessoas têm que viver nas cidades ou nas vilas que existem porque
à volta são completamente ladeados por culturas superintensivas e monovarietais. Sendo de olival ou de outra cultura qualquer, ou estufas ou o que quer que seja, quer dizer, aquilo não é propriamente orgânico, não é? Aquilo não é uma coisa natural, portanto, como é óbvio, aquilo trará problemas no futuro próximo, não sabemos muito bem ainda quais, mas uma coisa percebemos é que tem que haver um equilíbrio. O equilíbrio que nós temos aqui no Parque Natural faz com que, em circunstâncias extremas, por exemplo, de intempéries, como chuvadas fortes, ventos fortes, etc., quer dizer, não há estragos. Não há ninguém, não desaparece ninguém com o carro agarrado a uma enxurrada de água, porque o terreno consegue conduzir a água, quer dizer, o território, ele como não está. Felizmente o homem não estragou o território, ele consegue gerir muito bem estas energias, estas forças todas, e portanto, ao fim e ao cabo, tudo isto faz sentido.